Olá! Sejam todos bem-vindos. Não tem ninguém ainda na live, obviamente, mas estou dizendo oi para quem vai assistir depois. Oi, Bia, já tá aqui. A Lê também. Deixa eu só escrever aqui o tema da live. Agora eu sou uma pessoa chique que tem ring light e um tripé. Oi, Paloma, tudo bem? Estou com dificuldades aqui, só um momento. Vamos chegando, todo mundo. Tô fixando aqui o comentário só. Pronto. E aí, vocês estão bem? Já tem 4 pessoas aqui. Oi, André. Chega mais, chega mais. Enquanto isso, eu vou chamando a Lê. Como que faz? Consegui. Consegui? Não sei. Oi, Aê! gente! Tudo bom? Tô ótimo, e você, Lê? Tudo bem também. Tava aqui mandando a live pra galera assistir e me distraí totalmente, né? Daí eu ouvi você falando assim, já tô chamando a Letícia. Eu falei, acho que eu estou meio atrasada. Mas aqui estamos, né, comentando geral, porque, cara, este assunto é muito importante. Fala sério, meu. Muito importante. E eu tava, antes de começar a live, eu tava assim, né? Vou me arrumar pra live, ser uma, né? Negócio aqui. Aí fiz essa trança, eu falei, nossa, essa trança tá horrorosa, meu Deus do céu, como que eu vou aparecer numa live com esse cabelo ridículo? Eu falei, meu amor, você vai falar de O Mito da Beleza e você tá com esse caô, né? Então tá. Então, cara. E é muito isso, né? Eu acho que é realmente assim que começa, né, cara? Quando a gente vai falar do mito, a gente tem que entender o quanto isso está enraizado na gente e na sociedade também, né? Porque muitas vezes a gente até se autoliberta um pouco, mas a gente sabe que a gente vai ser julgada por essa autoliberdade, né? Então, tipo, você pode até aparecer na live sem batom, mas você sabe que você vai ser julgada por isso, né? Então eu acho que já desde aí a gente começa mesmo a falar do quanto esse mito é extremamente enraizado, assim, né, cara? Eu até trouxe Uhum. o livro aqui para mostrar pra galera, tem uns lugarzinhos que eu já meio que marquei, assim. Mano, eu vou precisar que você me interrompa muitas vezes, porque se eu for falar desse livro, eu vou ficar horas aqui. Você fala, Letícia, já deu. Dá uma piscadinha assim que eu dou uma segurada. Eu vou fazer assim, ó, corta, corta. Mas vamos começar, né, pelo começo, primeiramente. Vou dar oi de novo para quem tá chegando. Sejam bem-vindos, gente. E se apresenta, Lê, porque acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo não te conhecem. É verdade. Bom, gente, eu sou Letícia Goulart, eu sou psicóloga clínica, também sou psicóloga organizacional. Trabalho na Síntese, que é uma clínica que a gente tem aqui em Cajamar, né? Nós temos muita afinidade com as temáticas feministas, com as temáticas de diversidade, e aí, sempre que possível, estou aparecendo, trazendo, né, essas temáticas tão importantes aí que a gente precisa ainda muito discutir. Eu também trabalho com teatro, né, então faz um tempo já que a minha libertação de vida é atuar, né, embora nessa pandemia esteja bem devagar, né. Tem também o programa que eu apresento na Top TV1 de Cajamar, que é o Psicologia Explica, que também no momento está um pouquinho parado, né, devido à pandemia. Mas são projetos aí que a gente está sempre unindo arte e também psicologia, né? Porque essas coisas, na verdade, elas se interconectam, né? Elas são quase que uma coisa só, né? A arte como uma expressão do psicológico das pessoas, né? Então, Uhum. tecnicamente, esta é a Letícia que vos fala.
Também tem o e-book, né? O link está na bio da Síntese. A gente fez um manual básico do empoderamento feminino. Foi um trabalho que eu fiz com a Thaísa, que está na live, inclusive. Um trabalho para a gente conscientizar mesmo muitas manas, assim, para a gente começar do básico mesmo, porque muitas vezes a gente percebe que existe uma resistência gigantesca, assim, da gente falar das nossas questões e das nossas pautas e se posicionar também politicamente, né? Então, aqui Uhum. estou. Ah, você é maravilhosa, Lê, sério, não, não me canso de Ah, falar isso. que lindo. Eu vou me Imagina. apresentar também, porque, bem, eu sou relativamente nova no Sarau da Massa, né? A gente teve um hiato aí de mais de um ano, ficamos parados, e eu não estava antes na equipe, então eu entrei esse ano, e meu nome é. Ixi, eu não tô te Ixi, eu ouvindo. não tô te ouvindo. São 18 horas. Oi? Ixi, o áudio É, voltou? voltou. Meu microfone, ele tá louco, ele tá, tipo, apertando os negócios aqui sozinho. Bom, enfim. Relevando isso, eu sou a Isadora, eu sou professora de inglês, eu estudo letras atualmente, também me considero assim, né? Não é uma coisa assim que eu faço na minha vida de forma constante, mas eu sou atriz também e sou cantora, isso eu já faço bastante. E é isso, bem, e eu cheguei no Sarau da Massa, assim, ao meu ver, principalmente para acrescentar com pautas que eu acredito que são importantes, principalmente o feminismo, que é uma coisa que me afeta diretamente, né? Uhum. E é basicamente isso. Então, seja bem-vindo quem está entrando aí. Tem a caixinha de pergunta, quem quiser fazer, se não, comenta aí ao longo da live. E bora começar, né, Lê? Vamos nessa. Vamos. Adoro ter esse espaço. Finalmente. Não. Cara, Em primeiro, pode falar. não, pode falar, é que acho que tá dando um delayzão aqui, aí eu meio que tava esperando você começar. Eu falei, não sei se eu que tenho que falar isso aí. Eu ia te perguntar, em primeiro lugar, como que você chegou nesse livro? Como que você conheceu ele? Nossa, sensacional. Você sabe que vai demorar, hein? Ó, primeiro, na verdade, o primeiro contato, eu acho que com o livro realmente, assim, 100% feminista que eu tive foi o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E aí toda essa parte de bruxa e tudo mais é um universo que eu gosto bastante, né? Do que nós fomos, do nosso conhecimento ancestral, do que apagaram da nossa história como mulher, das questões dos deuses e deusas, né? Então todo esse apagamento, digamos assim, histórico, ele sempre me interessou demais, assim, né? Porque a gente vê hoje uma sociedade tão patriarcal e se a gente não conhece a história por trás dessa sociedade, a gente acredita que sempre foi assim. Então, o meu primeiro interesse, assim, ele veio de uma onda mais, assim, relacionada a terapias holísticas, que eu gostava, assim, que eu tinha afinidade. E aí eu falei, dentro desse modus empoderamento feminino através de deusas e tudo mais, eu falei, caramba, eu quero saber mais da história, né? Por que que essas deusas se perderam? E foi ali que eu cheguei na Silvia Federici, né, com Caliban e a Bruxa. E aí, depois disso, eu nem sei dizer, assim, quantas coisas eu li, porque o Caliban, cara, eu acho que é um livro, assim, que ele vai tão fundo nas feridas da mulher, assim, que você fala, não, dessa fonte eu preciso beber mais água, né? E o mito da Uhum. beleza, ele veio até mim através da Thaísa, que editou o Manual Básico do Empoderamento Feminino, que é uma mana minha de muitos anos, a gente se conhece há 20 anos, cara. A gente fez as contas essa semana e falou, caraca, 20 anos, né? E ela que falou para mim desse livro, ela falou, nossa, você já leu? É muito legal e tal. E eu confesso que eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Então, olhando a capa, assim, pra mim, tipo, falei, ah, tá bom, né? Mas isso não me afeta, mas eu vou ler porque é interessante e tal. E aí, Uhum. lendo, caramba, isso me afeta. Eu não tinha consciência, né,
de como me afetava até lê-lo. E é um Uhum. livro muito maravilhoso, assim, né? Na verdade, eu acho que ele é 95% perfeito, dentro das possibilidades da época também, né? Que ele foi escrito nos anos 90, então, né, muita coisa mudou, mas é uma leitura muito encorpada, traz muito conhecimento científico, né? Então, é bem interessante a costura que a Naomi faz, né? Quando ela vai tentando taxar os fatos históricos ali e tudo mais. Então, realmente abre bastante a mente da gente, né? E é muito louco, porque pela capa, de fato, você fala, ah, o mito da beleza, ok. E a gente esquece o que significa a palavra mito, né, cara? A gente esquece total, assim, o mito da beleza. Você fala, ah, o mito da beleza, né? Parece que é uma lenda, né? E na real a gente está falando de uma farsa, né? Então, assim, o contexto ele é muito mais, assim, amplo, né? Muito mais louco do que isso. E é um livro completo, porque ele vai trazer o quanto o mito da beleza, né, de fato, essa história de ser bonita, de não ser bonita, o quanto afeta em várias áreas da vida das mulheres, né? Então, não só em relacionamentos, não só no que a gente come, no que a gente veste, em como a gente se comporta, né? Mas em todos esses âmbitos, inclusive, ela traz até mesmo no âmbito profissional, né? Histórico profissional. Então é muito, muito completo. Eu acho que a única coisa que deixa a desejar mesmo, assim, do livro, talvez não tenho consciência certa, assim, de quais livros estavam saindo nesse ano, porque eu nasci quando esse livro foi lançado, né? Mas eu acho que falta muito as pautas das mulheres negras, pretas mesmo, porque ele não entra nesse assunto, assim. É um livro meio que para mulheres brancas, né? Então falta Uhum. aprofundar nesse assunto, que é inclusive uma das críticas que a gente tem aí ao feminismo, né? Que ele veio sendo muito branco até então, né? Total. Então, acho que é o único viés, assim, que eu senti falta no livro, que eu falei, cara, tinha que aprofundar essa visão também, né? Porque, no fim das contas, as mais afetadas são as mulheres negras, né? Principalmente pelo Uhum. mito da beleza, né? Do padrão e tudo mais. Sim, total. Cara, é muito louco, assim. Tem muitas partes que eu gostaria de comentar, então, assim, se você for me perguntar, vai me perguntando, senão eu vou falar até amanhã. Eu vou fazer um monólogo aqui, tipo. Não, mas você vai falando o que você quiser, porque, bom, enfim, a live tá com você, tá na sua mão, aquelas. Fechou. Mas Então, aí eu qualquer vou coisa, perguntando também. você me segura, você fala, ô, linda, tudo bem? Não é um monólogo, tá bom? Que eu sou Tá bom, dessa. só pra lembrar mesmo. Cara, dentro das coisas que mais me chamam a atenção no mito da beleza, né, é o quanto o conceito da beleza é uma mentira absoluta, assim, né? Primeiro porque a beleza, ela depende do observador, assim como qualquer outra coisa subjetiva no mundo vai depender de um observador. Então, não depende do sujeito, depende de quem o observa, né? E dentro dessa mitologia, né, foi construído um padrão, né? A gente sabe que tem um padrão de beleza, mas ao mesmo tempo ele é um padrão que ele não é bem estabelecido. Então, assim, qual que é o padrão de beleza? Bom, a gente sabe que o padrão de beleza nacional do Brasil, ele vem de um padrão europeu, né? Porque se todo o nosso histórico racista e tudo mais, a gente acredita que só os brancos, loiros, dos olhos claros, né, são as pessoas bonitas, né? Então a gente aprendeu esse padrão, o que na verdade é muito danoso para nós como país, uma vez que os nossos nativos não são assim, e as pessoas que vieram para cá, escravizadas, também não são assim, né? Então, já dentro desse viés, assim, se a gente for trazer para a realidade do Brasil, já é muito danoso. Mas esse padrão, tecnicamente, é uma mulher loira, alta, magra e, se possível, de olhos claros, lábios grossos, nariz fino, né, e tudo mais. E aí a gente vai perceber que, na verdade absoluta, esse padrão, ele é quase uma neblina, porque ele não é bem estabelecido, né? Porque a gente não consegue encontrar uma mulher que a gente fala assim, esta mulher é padrão, 100% desta mulher é perfeito dentro deste padrão, porque o padrão não é bem Uhum. estabelecido. E olha que louco, né?
Porque mesmo que esse padrão ele fosse bem estabelecido, então suponha que a partir de hoje todo mundo tem que ser como Isadora. Isadora é o novo padrão de beleza nacional, né? Se ele Uhum. fosse bem estabelecido, então eu teria que ver o que eu ia fazer com o meu nariz, com a minha boca, com o meu cabelo, com o meu corpo e tudo mais, para me parecer contigo. Só que também Uhum. não existe essa pessoa de referência. A referência é vaga. E aí o que acontece dentro dessa referência vaga? A gente sabe, por exemplo, que dentro do que doentiamente a sociedade deseja, eu tenho que ter um nariz fino. Mas o nariz de quem? O nariz da Anitta? O nariz do Michael Jackson, né? De quem que é o nariz que eu tenho que ter? Não existe essa referência bem clara, percebe? Então, quando a Uhum. gente fala de beleza dentro de um padrão, é uma mentira deslavada, porque o padrão não existe. Mesmo que você E, quisesse seguir o padrão, ele não é claro, não tem o que seguir. É muito e louco, eu né? acho que ele não existe justamente porque o objetivo é que a gente não alcance esse padrão. Uhum, Que o objetivo é que a gente se sinta infeliz, independente de qualquer coisa, assim, porque uma mulher infeliz é uma mulher que gasta dinheiro, uma sim, mulher que sim. alimenta uma indústria muito Uhum, lucrativa, assim. sim. E Cara, o Brasil é o país que mais tem cirurgia plástica no mundo, né? E é muito louco, porque isso é vendido de uma forma muito, muito fria, né? Então as pessoas falam mal de você, do seu corpo, na cara dura, assim, e uhum, inventando problemas que você não tem. E se você já está dentro desse contexto fragilizado, você vai comprando isso de uma forma, e são coisas que não solucionam o que você precisa solucionar, porque não tem solução quando não tem um problema, né? uhum. Então é o cachorro E, correndo atrás do rabo, cara. É uma loucura. É uma loucura sim, coletiva. uhum. E o que eu achei muito interessante do livro da Naomi é que ela fala que as mulheres elas têm tripla jornada, né? Uhum. Elas têm o trabalho fora de casa, a grande maioria das mulheres hoje em dia, eu acredito. O trabalho em casa e o trabalho de você sempre estar bonita, atender Sim. a esse padrão que não existe. Uhum. E eu tava pensando assim, né, refletindo enquanto eu lia, tanto o trabalho doméstico quanto esse trabalho de você estar bonita é um trabalho que não esgota, é um trabalho que você Uhum. sempre tem que estar ali, renovando o tempo todo. A casa você limpa hoje, amanhã tá suja. A Sim. sua unha você faz hoje, amanhã ela já vai estar toda descascada. Você vai ter que fazer de novo, a sua sobrancelha vai crescer, o seu cabelo vai crescer, sua maquiagem vai sair, você vai ter que retocar, você vai ter que estar na festa, se preocupando constantemente se a sua maquiagem está boa, sabe? Cara, é Então, uma assim, loucura. é uma escravidão, sabe? Tanto trabalho doméstico compulsório quanto essa preocupação excessiva que a gente tem com a beleza, né? Porque é um Sim, trabalho que não se esgota. e cara, ela traz muito isso no âmbito comportamental, né? Porque se você for ver, a questão da beleza, ela tá relacionada ao quanto você sofre. Isso é muito doente, né? Então não basta você, por exemplo, sei lá, depilar sua axila com gilete, entendeu? Porque ela vai escurecer, porque o pelo vai ficar mais grosso, porque vários e vários mitos. Não, você tem que arrancar da raiz, né? Então a gente Uhum, está falando de tantos processos dolorosos que a gente entra num desamparo aprendido, né? Primeira vez que você tira a sobrancelha dói pra cacete, a segunda você nem sente, a terceira você tá lá assim, ó, quase que mecanicamente, né? E isso é um uhum, fenômeno psicológico muito interessante, o desamparo aprendido. Ele foi bem estudado na psicologia, se não me engano, na behaviorista, mas eu não me lembro se foi o Skinner. Eles faziam esses experimentos com ratos, né? Então você colocava um ratinho numa gaiola e você dava comida para ele, e ele estava com fome, né? Então você privava ele de alimento, aí você colocava comida ou água na gaiola, não lembro se alimento ou água, e soltava esse ratinho. E para ele comer ou beber água, ele era submetido a choque. Aí o que acontecia? No começo, esse ratinho se comportava a não ir. Então ele começava a tomar choque, ele recuava, ele voltava e tudo mais. Só que com o passar do tempo, ele tinha a necessidade básica dele.
ele precisava daquilo, ele precisava comer, ele precisava de água. Aí ele ia se submetia ao choque para chegar na água. Com o passar do tempo, dos dias, ele não reagia mais ao choque. Ele tomava choques até mais intensos, mas ele não reagia mais. O corpo dele não reagia como se ele estivesse tomando um choque, né? Isso é um tipo de viés psicológico que a gente cria, né? Então, quando a gente fala, ai, mulher é guerreira, mulher é resiliente, mulher passa por tanta coisa, mas não é que a gente quer passar, né? É porque a gente já está nesse padrão muito lunático de que a gente merece sofrer. E isso desde as religiões cristãs, né, cara? Porque a Eva é a pecadora, né? A Eva que é a Uhum. maldita do rolê, né? A Virgem Maria teve um filho sem nem fazer sexo, porque ela não pode existir ali nenhum tipo de prazer para aquela mulher. Ela tem que ser Uhum. imaculada, ela tem que não ser real, né? E a gente vai trazendo coisas históricas que casam com isso, né, cara? Então você vai ver que, por exemplo, quando a mulher ela teve a liberdade sexual foi nos anos 60, certo? Então, nos anos 60, a gente podia comprar pílulas anticoncepcionais. Nos anos 60, isso é muito recente, cara, né? E aí a gente podia decidir ou não pelo nosso útero, né? Vou ter filhos ou não vou ter filhos. Que até então essa não era uma decisão da mulher, né? Era uma decisão do Uhum. homem que usava ou não preservativo, né? Então, e aí, a partir desse momento, olha que louco, a mulher conquistou esse direito nos anos 60, em 1960. Um pouco antes, em 1951, a gente teve os direitos trabalhistas da mulher, numa convenção mundial, certo? Então, as mulheres lá em Uhum. 51 conseguiram o direito de trabalhar decentemente. Nos anos 60, elas conseguiram a liberdade dos seus corpos, teoricamente, né? Teoricamente. E aí, em 67, a Vogue lança a Twig na capa. E a Twig é uma pin-up totalmente diferente de todas as outras, né? Ela é magra, Uhum. muito magra. Ela tem o corpo de uma criança, na verdade. Ela tem o cabelo curto. E, se eu não me engano, a Vogue lançou ela mais de 3 vezes no mesmo ano, na capa da Vogue, né? Cara, a partir do momento que a mulher conseguiu ali um pouco de liberdade, que ela se libertou financeiramente, né? Na verdade, ela conseguiu a possibilidade de, né? Ela conseguiu a possibilidade de se libertar financeiramente e de se libertar dentro de uma escolha de um planejamento familiar. Na mesma década, a gente lança um outro problema, que é, bom, agora você tem que ser magra sim. Uhum. E Nenhuma você que lute. Exato. E aí a gente vai percebendo, cara, que dentro das necessidades básicas da mulher, né? Quais são as necessidades básicas? Ir no banheiro, fazer xixi e cocô, né? Comer, fazer sexo e dormir. Dentro das necessidades básicas da mulher, a gente sempre foi controlada na base, né? Então, primeiro a gente não podia comer, porque o nosso trabalho não era bem remunerado. Aí, opa, conquistamos aqui um Uhum. trabalho bem remunerado teoricamente, né? Porque até hoje não conquistamos, mas teoricamente, né? Agora eu posso Sim. comer. Aí eu tive liberdade sexual. Opa, agora eu posso ter liberdade sexual. Aí nessa mesma década, pá, vem o mito da beleza e diz: agora você não pode comer. E desde então, o padrão de beleza é de mulheres muito magras, né? A gente não olha para as modelos e fala, nossa, elas são magras. Não, elas são muito magras. Elas são abaixo do IMC. Então, Naomi traz no livro que o nosso padrão de beleza é a subnutrição. E isso é muito grave, velho, né? Porque a gente está privando as mulheres de comer. Então a gente fica ali contando quantas vezes mastiga, a gente fica contando caloria, a gente fica se exercitando a rodo, porque a gente tem que manter um corpo subnutrido, cara, né? Então, olha como Uhum. isso é grave, como isso é intenso, né? Como isso é um controle gigantesco. Você controlar uma Uhum. necessidade básica, você controlar o que a pessoa come. É como se você Uhum. tivesse uma constante vigilância, né? E julgamento também, né? Porque daí quando você come demais, ninguém te falou nada, mas você se culpa, né? Ninguém nem precisa dizer, você se culpa. E Uhum. muitas vezes as pessoas Sim. dizem, porque elas entram no mérito de que seu corpo é público
e que elas podem falar o que elas acham, mesmo isso sendo muito sim, sem noção, né? sim. Lê, Então, eu vou sim, te interromper rapidinho, só para ler os aham, comentários. A Daphne comentou, ou que morra literalmente tentando alcançar esse padrão, né? sim, E a Sabrina vide as cirurgias plásticas que muitas mulheres chegam a falecer mesmo, morrerem por muitas. complicações ou transtornos, enfim. E a É, Sabrina comentou: é tipo ter um padrão estabelecido o suficiente para você sentir que precisa mudar, mas não tão estabelecido que um dia você possa se sentir perfeita. exatamente, É. exatamente, perfeitamente, né? Nossa, eu vou tatuar essa. Dá um print aqui, bota no Facebook. Valeu, Sabrina. E Cara, você estava falando sobre o controle e só fazendo um comentário, eu estava conversando com a minha amiga esses dias sobre esse controle que a necessidade de você ser bela traz. Porque, por exemplo, ela estava falando, ai, amiga, por que que você não põe uma unha grande para combinar com você, seu estilo? Eu falei, amiga, eu toco violão, não tenho condições de usar uma unha grande, sabe? E, tipo, eu fico pensando o quanto essa necessidade das meninas de terem uma unha grande por causa da feminilidade que isso traz, enfim, qualquer que seja o motivo que elas tenham. Não que o problema seja você querer ter uma unha grande, mas enfim, o quanto que isso não te limita a fazer outras coisas que não sejam única e exclusivamente se importar com a sua aparência, sabe? uhum. Sim, tem essa parte de limitar e tem a parte muito importante que é assim, o controle social que isso traz. Nada na estética é barato. Nada é barato. Não tem um batom que é barato. Nada é barato. E hoje, atualmente, pelo menos no Brasil, a gente ganha 30% a menos que um homem que tem o mesmo cargo e, às vezes, até menos formado do que a gente. Só porque a gente, entendeu? Nasceu com o útero ali e falou, vai ganhar menos, né? E, cara, a gente ganha 30% a menos e a gente faz uma manutenção. Uhum, Passado nada no meu rosto, não tinha gastado com delineador, com batom, não tinha gastado com nada, né? Tinha lavado meu cabelo e colocado uma camiseta barata e tava muito, muito maravilhoso ali, top, perfeito dentro desse quesito, né? Eu atenderia, né? Eu atenderia. Então, uhum. existe também um controle financeiro nesses aspectos. A gente vê casais que até que são saudáveis dentro do possível, né? Casais heterossexuais, né? E quantas vezes a gente não ouve assim, o cara sustenta a casa e o que a mulher ganha é para ela. Só que não é para ela, é para manter, Uhum. né? Porque a mulher ainda é vista como um objeto. Você pode ver que, lógico, né? Nada é generalizado, né? Mas um casal bem apessoado, com muito dinheiro, geralmente o cara é tranquilão, mediano e tudo mais, e a mulher tá em salto, cabelo, chapinha, tudo ali, porque a mulher ser bonita faz parte do processo de status da família rica, né? Uhum, A gente diz isso com muita naturalidade, a gente diz não existe mulher feia, existe mulher pobre, né? Então, uhum, olha a problemática, né? O capitalismo objetificando o nosso corpo a ponto de nossa beleza representar alguma coisa. E aí, o mais louco é que tem um problema também, que é o seguinte: se você for muito bonita, é igualmente problemático. Porque se você for muito bonita, alguns direitos são negados para você. Né? Então, por exemplo, é negado para você o direito de se queixar. É negado para você o direito de ser inteligente. Não, não é possível. Ou você é bonita, ou você é inteligente. As duas coisas não dá, né? É negado de você o direito de ir bem na carreira, porque você só subiu porque você é bonita, né? Então, uhum, percebe essa problemática, mesmo que a gente tivesse um padrão possível, que a gente seguisse, que todo mundo fosse igualzinha, Barbie, a gente ia continuar tendo problema com a beleza, porque a gente não poderia ser bonita a esse ponto. uhum. A gente não poderia, seria errado,
Uhum. E uma coisa que Então, me incomoda muito. Ah, desculpa, você ia concluir, pode não, concluir. não, só dizendo assim, né, cara, que tipo, olha como isso é só uma mentira e o quanto a gente mobiliza Uhum. financeiramente para o capitalismo por causa de uma mentira. Então, assim, às vezes a gente diz assim, cara, você é bonita do seu jeito. Não, ninguém é bonito. Ponto. Não existe você é bonita do seu jeito. Não, ninguém é bonito. Quem vai achar que é bonito ou não é o observador. Não há nada que você possa fazer para ser bonita ou para não ser bonita. É Uhum. apenas isso. Existe a beleza. A beleza não existe, né? É isso que a gente tem que frisar, assim, cara. Uhum. A gente já vai entrar, acho que nesse assunto, eu vou querer te perguntar mais coisas, na verdade, né? Porque aproveitando que você é psicóloga, eu vou entrar em umas questões mais assim, né? Nesse sentido. Mas eu queria comentar também que essa questão chega a um nível que eu sinto muitas vezes que a minha personalidade não é uma questão relevante, principalmente para os homens. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, quem conversa comigo sabe que eu já falei isso mil vezes. Quando eu vou conversar com um homem, sei lá, vou organizar um evento. E aí eu conheço o homem X, quero ir lá e conversar com ele. Eu nunca sei se ele está conversando comigo porque ele me acha uma pessoa bonita, ou se ele está conversando comigo porque ele me acha uma pessoa, simplesmente, Uhum. entendeu? Parece que a questão da beleza ela sempre vem em primeiro lugar. Você não é uma pessoa com valores, com coisas para pensar, com coisas a acrescentar para outra pessoa. Você é uma garota bonita ou feia, né? Uhum. Depende da visão dele. É... E isso é muito cansativo, sabe? Não tô falando da questão de o cara me achar bonito ou não. Tô falando da questão de ser, assim, objetificada ao extremo. Porque sempre que você fala de uma... Sempre que eles falam de uma mulher, é assim, em primeiro lugar, o que importa pra eles é a maior qualidade pra eles é se ela é bonita ou não, se ela é gostosa ou não. O Uhum. resto vem, tipo, muito em segundo plano. Muito em segundo plano. E o resto é Às vezes é até problema. irrelevante. O resto é Oi? problema, inclusive. Muitas vezes o resto é O resto problema, é problema. né? Tipo, o cara A fala, Bia ai, fez um comentário aqui, deixa eu só ler rapidinho. Minha mãe está brava pelo comentário dos corpos magros, e eu disse que isso é uma questão de conscientização e saúde e não comentário sobre a vida alheia. Bia, eu não entendi muito bem o contexto, porque eu acho que o contexto passou e não sei, não entendi acho que a mãe qual. dela é magra e tá ofendida. Aham. Bom, enfim. No fim, sempre seremos julgadas ou fúteis ou relaxadas. Sim, rindo de Sim. nervoso. Oi, todo mundo que tá chegando. Nossa, Quanto gente, mais o chegou na homem, hora. sim, quanto mais o homem tem poder, mais nova e elegante a mulher tem que ser. Total. Porque a gente é um troféu, né? Parece. É. Quando um A cara gente faz começa a parte dos namorar uma status. mulher, exato, tipo, a gente é como se fosse o carro do ano. Tipo, É, olha a mina exato. do ano que eu tô pegando, tá ligado? É, porque você faz 40, troca por duas de 20, não é assim que se diz? Se diz assim Uhum. como se fosse muito bom poder dizer. É Eu muito bom. acho muito bizarro, por exemplo, esses dias. Meu, não sei quem comentou, mas assim, eu ouço isso sempre, né? Tipo, que uma mulher de 35 anos era velha. Gente, 35 anos. Tipo, você está nem Até na metade da sua vida, praticamente, se você for viver a idade. Como é que fala? a Pô, esqueci a expectativa de palavra. vida, né? Exato. Exato. Enquanto isso, um homem de 40 para cima, tipo, até um homem de 50 e poucos anos ainda é tipo um O cara homem, assim, grisalho é não é bonitão. considerado velho. Exato. E também como se for velha fosse um problema, sabe? Como se você envelhecer fosse um problema. Não é um problema, Sim. não deveria ser um problema.
O livro até trata disso. Eu até acho que eu salvei essa parte, deixa eu ver. Mas ela fala, né, sobre o quanto a gente desmereceu o nosso envelhecimento, também é uma fixação cultural para nós nos odiarmos, né? Porque aí as mulheres mais velhas, elas sempre vão se sentir ameaçadas pelas mulheres mais novas, né? Então, eu acho que eu não marquei essa. Mas ela diz, né? Ela diz assim que também faz parte de um aporte psicológico fazer esse jogo, né? Tanto que quando a gente não era submetida a esses vieses ideológicos, essas convicções sociais, os nossos conhecimentos eles eram passados de forma oral. E quem eram as anciãs? Quem eram as sábias? Eram as mulheres velhas, né? Então, quando uma mulher velha falava para uma mulher nova, era repleto daquela sabedoria, né? E aí, esta mulher nova replicava essa sabedoria. Quando a gente teve a caça às bruxas, a gente perdeu toda a nossa sabedoria ancestral, né? A gente perdeu Uhum. ali. E aí, cara, a gente tem que lembrar que a caça às bruxas aconteceu na Europa, uma Europa que estava ali na merda, né? Mas que estava tentando se desenvolver. E nesse mesmo contexto, os países aqui da América do Sul estavam sendo descobertos. Então, se os caras odiavam assim as mulheres da terra deles, imagina o que passaram as mulheres da nossa terra, né? Nem Uhum. passaram, né? Eles sofreram tanto que não tem nem como a gente colocar aqui, né, meu anjo? Mas Uhum. também faz parte, né? A gente vilanizar uma mulher para outra. E aí a gente faz isso com idade, a gente faz isso com o próprio mito da beleza, né? O mito da beleza, ele surgiu para enfraquecer o movimento feminista. Porque muito do que era dito na época, né, que a gente estava ali nos 60, ondas feministas maravilhosas, era que as feministas eram feias. E a gente ouve esse Uhum. discurso até hoje, Damares falou esses dias aí. Ai, feminista é tudo Uhum. feia. Feminista peluda e feia, sabe? Exato. E a questão do pelo é outra. Nossa, cara, a gente pode ficar aqui até Não, a 40 dias questão falando. do pelo. Não, a questão do pelo é uma questão, tipo assim, eu fico revoltada e ao mesmo tempo ainda é uma questão na minha vida, porque eu penso assim, pô, nada a ver, né? Mulheres podem ter pelo aí suave, tranquilo, mas eu mesma deixo os meus Não pelos crescerem? consegue. Não, sabe assim, Cara, tipo, é um problemaço isso. sabe o que me deixa Oi. muito louca com essa questão dos pelos, assim? É tipo, uma mulher sem pelos é uma criança. Uma criança. Uhum, Olha o quanto a gente fetichiza o corpo uhum, infantil da mulher. E olha como isso é problemático num país que acontece tantos abusos sexuais antes da menina completar 15 anos. Não é nem 18, é 15 anos, né? Então, assim, a gente continua performando. Se a gente for ver as mulheres mais sexys, ou que elas são quentes, coisa assim, elas têm um jeito infantil de falar, um jeito que garante ali uma inocência, uma ignorância, né? É quase. uhum, Ai, gente, desculpa, né? Quem fez muito isso uns anos atrás foi a Sabrina Sato, né? Aquele jeito tipo, nossa, ai, meu Deus, que gafe, não sei o que estou fazendo. Quase que uma adolescente que você tem que ensinar como se vive, né? E a uhum, gente fetichiza isso. Essas mulheres, elas viram ícones, né, de sensualidade e tudo mais. E olha como isso é problemático, né, cara? A gente tá fetichizando crianças. uhum. Sim. Gente, a gente vai salvar a live, sim, tá? A Bia comentou, a maioria das mulheres que estão na mídia não envelhecem naturalmente, sim, com certeza. E, e eu nem ligo mais pra pelo, gostaria de chegar nesse nível, sério mesmo. Juliana Bond, ela é assim e chega a ser nojenta. Não É, conheço, amiga, mas você conhece? acho que é a mina do forró, se eu não tô enganada, é uma mina do forró que chama todo mundo de amor. Pergunta pra ela se é isso, como que é o nome da menina que falou? Eu tô chamando ela de Juliana. Paloma. É Paloma? Paloma. Paloma. Aham. Eu acho que é a mina do forró lá, que chama é amor. E aí é isso, né? Até tem sotaque caipira, né? Quer trazer essa ingenuidade, quer vender isso, Uhum. cara. E Na tem própria mulher. televisão Zorra Total, quando era Ah, antes, né? O que só mais tinham eram fosse lá. essas mulheres burras
e né? gostosos, né? Exato, Tipo, exato. inocentes e tudo mais. Tinha até um quadro lá do porteiro, era o porteiro, não lembro. Zelador, não sei, que ele ficava dando em cima das mulheres, aí eu ficava. É, Ela, não, a Paloma falou, ela é, tira foto de lingerie com ursinhos. nossa, Pesado. péssimo. Eu vi ela fazendo um clipe uma vez, assim, não criticando a mulher, né? Porque senão a gente também vai entrar nesse modus de criticar outras mulheres. E a questão não são as outras mulheres, a questão é a Uhum, fetichização dos nossos corpos, né? É, inclusive, uhum, ela também, a Juliana Bond, também é um produto dessa sociedade capitalista que vende os nossos corpos como se fossem bens, né? E ela tá ali tentando ganhar o dinheiro dela, né? Mas assim, uhum, vi um clipe dela, cara, assim, dela de shortinho, shortinho, tipo, meio aberto. E ela, tipo, com camisetinha de criança mesmo, assim, tic-tac no cabelo coloridinho, sabe? Então, assim, a nossa uhum, responsabilidade, aí não é a nossa responsabilidade mulher, é a nossa responsabilidade social, né? De não colocar as nossas meninas numa situação como essa. Cara, eu sempre tive a bunda grande, né? A Isa já me viu ao vivo. Eu sou fininha, mas a minha bunda é super grande. E eu lembro quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, que os comentários do meu corpo, né? Então, tipo, ih, vai dar trabalho, nossa, chama muita atenção. Quando eu era adolescente, eu tive que usar calça big para me deixarem em paz, né? Porque meu corpo se tornou público. Hoje não é mais uma questão, depois de muito, né, trabalhar, terapia e tudo mais, não é mais uma questão para mim. Mas é muito pesado você falar coisas assim para uma criança, sabe? Ou a mulher uhum. tá grávida de uma menina, chega outra pessoa e diz assim pro pai da menina: Nossa, agora você vai pagar todos os seus pecados. Meu, olha que horrível, né? Nossa, que nojento, né, Uhum. cara? Quem É uma nunca ouviu criança, é um isso, né? bebê. Nossa, Quem é nunca tudo ouviu isso? bizarro, né? E tudo É isso é bizarro. permeado por esse mito, né? Tipo, tudo isso. E aí, cara, uma coisa que eu acho muito interessante do livro é que ela coloca que essa é a última barreira do feminismo. Se hoje todas nós falássemos assim, eu ia soltar um palavrão já. Que se dane se eu sou bonita, se eu sou feia, você acha aí o que você quiser. Se a partir de hoje todas as mulheres falassem isso, quantas indústrias iam falir? Quanto Uhum, dinheiro a gente teria para viajar, para curtir a vida, para estudar, para socializar? Cara, quando alguém controla o que come para não engordar, você deixa de sair da sua casa. Quantas vezes você não faz uma dieta e você não pode comer nada, e aí você fala, ah, mas aí eu vou no shopping, não vou poder comer, não vou poder beber com os meus amigos, né? Então, olha o controle que isso tem. Se a gente acordasse amanhã ou depois e fizesse exatamente como os homens fazem, tipo, gente, acordei, lavei a cara, saí. Tá tudo bem, eu sou assim, totalmente aceito, né? uhum. O quanto a gente não teria, ó, né? Quanto a gente não teria mais mulheres na ciência, mais mulheres na literatura, mais mulheres Na ocupando música. espaços relevantes, exatamente. Não que os outros não sejam, né? Mas eu digo assim, inclusive para a sociedade. A gente viu aí com o coronavírus, né? A maioria das cientistas eram mulheres ali atuando, né? Foi super legal, a gente teve uma puta representatividade, pelo menos no Brasil. E, cara, você fica se perguntando, né? Quando as mulheres não podiam nem trabalhar, nem votar, nem nada. Quantos talentos a gente perdeu, né? Quantos Einsteins, mulheres, a gente não perdeu? E aí a gente passou de perder isso por causa de sexo, a gente passou de perder isso por causa de um útero que virou ali, né, uma produção em massa de trabalhadores dentro do capitalismo, e agora a gente passa isso com comida, cara. Com comida, né? Tipo, isso é muito desumano, assim, né? E fora todas as outras Uhum. questões gordofóbicas e tudo mais que não convém, né? Mas essa pressão estética de não poder comer, de não poder fazer. Nossa, a, galera ali que tem uma galera bem problemática, assim, no sentido de estar inserido numa problemática, né, não de serem problemáticos, que falam Uhum. que mulher bonita não come. Mulher bonita não come. Então, olha a problemática dessas frases, né? As coisas, a forma como a gente fala para as pessoas, né? Então, eu fico pensando assim, se todas as manas hoje
parassem com isso, falassem, cara, eu vou sair de casa do jeito que eu quero, eu não quero mais saber se eu tô parecendo isso ou parecendo aquilo, eu quero ter a minha liberdade acima de tudo. Será que essa Uhum. liberdade acima de tudo não colocaria a gente em lugares de poder, de realmente poder fazer coisas, né? A gente viu com a Dilma, né, cara, única presidente mulher ali do Brasil, quando ela foi destituída, quando ela sofreu impeachment e tudo mais, independente do lado político que se tem, tinha a figurinha dela de perna aberta no carro das pessoas, né? Então, a gente Uhum. insultando ela pelo cabelo, pelo corpo. Os primeiros comentários eu lembro disso, quando ela se candidatou, os primeiros comentários foram: Nossa, meu Deus, que mulher horrível. Foram os primeiros comentários Sim, que eu ouvi e eu lembro disso. E eu lembro que teve até assim uma entrevista, se eu não me engano, com ela, dela indo no salão X famoso para mudar o visual, porque aparentemente ela não atendia ao que as pessoas esperavam dela. bizarro. E ainda assim surgiram comentários, né? Tipo, nossa, ficou horrível e tudo mais. E tipo assim, gente, ela tá concorrendo à presidência, não à Miss, entendeu? Ela não Exato, precisa exato. se preocupar com a aparência dela. Você não fala isso do Bolsonaro, sei lá, Bolsonaro foi um exemplo ruim, né? Porque ele Que o Bolsonaro a gente xinga não por fala. completo. Não só na aparência. Mas Desculpa aí, enfim, você galera. não falava isso dos outros presidentes homens, tipo, ninguém nunca questionou, tipo, porra, olha esse cara, o corte de cabelo dele tá esquisito, sei lá, tipo, não é um comentário que você faz. Quando Sim. você vê uma mulher numa posição de poder, a primeira coisa que você faz é reparar se o look dela, se a aparência dela tá condizendo com esse lugar de poder que ela tá. Enquanto o homem, cara, ele só precisa assoar o nariz, sabe? E passar um Botar um terno, desodorante no máximo. um Botar um terno terno. cinza é para todo momento. Tipo, é para casamento, para velório, para igreja. Um terno cinza o cara tem que ter no armário dele. E aí a gente Uhum. entra nas questões também de taxa rosa, né? O quanto as nossas roupas são mais caras, o quanto os nossos sabonetes são mais caros, nossos Corte de shampoos, cabelo. corte de Os caras cabelo é cortam bizarro. cabelo e barba por 20 contos. Sei lá É, quanto tá, mas vamos mas supor que a gente é, corta a franja por 100 R$ 80 no mínimo, tá ligado? reais. E cabelo também é muito uma questão, né? Eu lembro que quando eu raspei a lateral do cabelo, eu tava raspando lá no salão e eu raspei. A primeira vez que eu fiz um cabeleireiro ok, assim, né? Mas assim, digamos, o público feminino. A segunda vez eu fiz um barbeiro. Porque eu não queria Uhum, cortar o resto do cabelo, só queria raspar o lado, assim, porque eu gosto. E uhum. aí, galera, nossa, como você é corajosa. Nossa, eu sempre quis fazer isso, eu nunca tive coragem. Cara, é um cabelo, não é um prêmio, não é um. Entende isso, né? Então, quando a gente. E o quanto outras questões impactam mais as mulheres por conta disso, né? Então, se eu tenho uma alopécia, por exemplo, se meu cabelo cai, é o fim do mundo para mim, porque o meu cabelo é um sinônimo de poder, é um sinônimo de feminilidade. Performar feminilidade é tão nocivo, né? Porque sempre se espera que você seja gentil, que você seja amável, que você fale baixinho, né? Que você não seja escandalosa. E para quem? Para quê, né? Então é sempre tão tolhido, né? A gente não pode expressar nada, a gente não pode ter opinião, né? Então quando você diz assim, Lê, eu acho problemático que eu vou falar com os caras e eu não sei se eles estão ali falando comigo pelo que eu sou ou pelo que eu pareço, né? E, na verdade, nós não somos ouvidas em nenhum contexto. Não somos ouvidas. Quando a gente é ouvida, é quando a gente grita, e aí a gente é dado como louca. Se você falar fofinha com um cara, você não é ouvida. E aí, se você grita, você é louca e tal, 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 e tudo mais. Porque se espera de você, principalmente de você que tá ali, 99 padrão, né? Dentro do padrão, que não é um padrão, que nem existe, mas assim, o que se espera de uma menina, né? Magrinha, do olho claro, o que se espera? Que ela seja fofa, que ela seja uma princesa da Disney, cara. E se ela não performar, e se ela falar palavrão, e se ela falar gíria, que é o nosso jeito, né?
Ela é Uhum. grosseira, ela é estranha, ela é um problema. Ela é bonita, mas ela é um problema, né? Uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida foi tipo, nossa, você é tão bonita, por que que você tá fazendo X, Y, Z? Tipo, como se tivesse alguma coisa a ver com alguma coisa, sabe? É, e tipo, e cara, isso porque você teoricamente tá dentro da parte privilegiada do padrão. Agora você imagina uma mulher totalmente fora do padrão, como ela não é tratada? Ela não é tratada, né? Ela é escorraçada, Uhum. ela é negligenciada, é coisas horríveis a gente já vivenciou, já viu e já. Impedida Inclusive, muitas vezes de entrar nos lugares. Eu já ouvi falar de uma balada, se eu não me engano, é a Villa Country, que mulheres assim acima do peso, né? Essa expressão não é muito legal, mas enfim, acima do que é considerado um peso adequado, eram expulsas, mulheres que assim não estavam bem produzidas eram expulsas da balada, gente, tipo, você ser privado de frequentar um lugar pela sua aparência. não, e quem Fora julga? Quem são esses juízes, cara? Vila Mix, a Paloma falou. Gente, deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar. Daqui a pouco acho que a live vai ser encerrada. Ainda tem aquele negócio de 1 hora da Eu live acho que não acabar? tem mais, não. Será Mas que não? assim, é como eu te falei, Isa, a hora que você quiser ir embora, você apaga a luz. Não, não, eu ia Você falar vê. assim. Eu vou te interromper e falar, gente, acabou. Chega. Não, mas assim, se a live for interrompida, eu vou salvar. Vai demorar uns 3 minutinhos até eu salvar e voltar aqui. Então, se Uhum. cair, vocês continuem aí que a gente vai voltar, tá? Mas enfim, vamos que vamos. Enquanto isso, deixa eu só ler os comentários aqui que passaram bastante. Daphne falou: Pra mim é um dilema muito grande por conta de ter muito pelo, tentar se aceitar e ver gente te achando nojenta. Ou um homem ser obrigada a se machucar para ser aceita ou não notada. Assim, se machucar no Sim. caso, tipo, tirar os pelos, né? Nossa, bizarro, a gente só se É machuca, é um bizarro. flagelo social. É bizarro. E, tipo, os caras às vezes acham que a gente faz um puta drama, mas eu falo assim. Já ouvi falar, caras assim, mais desconstruídos, né? Falarem, tipo, ah, mas não tem problema você ter pelo. Eu não tenho nojo de mulher que tem pelo. Tipo, é só você deixar crescer, não precisa raspar. Eu falo assim, meu, uma coisa é um cara ter pelo, outra coisa é uma mina. Se eu tenho um pelo e eu seguro aqui no ônibus, mano, Nossa, as pessoas vão ter nojo, entendeu? Não é uma questão de, tipo, achar feio ou não. Não é uma questão de escolha, é uma questão de que as pessoas têm nojo de você. Elas te olham com nojo. elas já te Uma vez eu ouvi odeiam. um cara falar, tipo, ah, isso é uma questão de gosto. Eu gosto de mulher sem pelo. Não é uma questão de gosto. Não. Não é uma questão de gosto. Nosso gosto vem das construções sociais, né? Do que a gente aprende que é certo, o que é errado, né? Então, Uhum. atualmente, a gente não tem nenhum senso de construção de gosto, porque construíram por nós. Para a gente dizer que é uma construção de gosto, a gente tem que primeiro desconstruir. E leva um tempo. Né? Ver perfis no Instagram de pessoas com corpos não editados, com corpos reais, né, cara? Tipo, tem o movimento Corpo Livre, que é muito legal. Acho que hoje a gente está começando a entender melhor essa dinâmica opressora e se libertando dela, né? Mas a verdade é que a gente vive num país misógino, existe o ódio de você ser uma mulher, só por você ser uma mulher, né? Se não fosse assim, a Uhum. gente não via tantos índices de feminicídio, né? O que é o feminicídio? Essa mulher me pertence, ela não quer me pertencer, ela vai morrer, porque ela é um objeto, né? Esse objeto é meu, se esse objeto quer parar de funcionar para mim, eu posso destruir o objeto, não tem problema, e eu arrumo outro, Uhum. né? Então a gente já Sim. vive nesse contexto. A gente abriu o peito para dizer assim: não, pode lançar mais ódio. Isso não é fácil, gente. Isso Não é fácil. não é. Requer uma coragem muito grande. Eu não sei, tá travando aqui um pouco, travou um pouco aqui, eu não sei se eu te interrompi, ou se a Não, não. galera, ou se você falou alguma coisa que eu não vi, mas enfim. Requer muita coragem, né? Você sair desse lugar, uma coragem que às vezes falta, porque é muito, na minha opinião pessoal, é muito mais fácil eu ir lá e gastar meia hora no chuveiro raspando os meus pelos
do que, tipo, ter que sair na rua e enfrentar os olhares alheios, sabe? Me Hum. machuca muito mais que as pessoas façam comentários depreciativos sobre os meus pelos do que tirar na cera, por exemplo. Às vezes, o olhar do outro machuca mais do que a gente se submeter a esses procedimentos invasivos, muitas vezes, né? E é aí que o mito da beleza, ele fala bastante sobre isso, né? Que a gente não que a ideia do mito da beleza não é a beleza. A ideia do mito da beleza é submeter nossos comportamentos. É o quanto a gente aguenta, olha que bizarro, né? Quanto a gente aguenta se submeter. Até grifei um trechinho aqui, vou ler rapidão, porque eu acho importante. Diz assim, ó. As qualidades que um determinado período considera belas, porque assim, também depende, o padrão de beleza depende dos períodos históricos também, né? Então ela está Uhum. dizendo dentro desse contexto. As qualidades que em um determinado período consideram belas nas mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino que aquele período julga ser desejável. Então, nos anos 60 ali, quem era bonita? Quem parecia na capa da revista? A mulher com aspirador de pó na mão, né? Quantas vezes a gente não vê, né, nas pinaps. O Uhum. mito da beleza, de fato, sempre determina o comportamento das mulheres e não a aparência. A competição entre as mulheres foi incorporada ao mito para promover a divisão entre elas. A juventude e até recentemente a virgindade são belas nas mulheres por representarem a ignorância sexual e a falta de experiência. O envelhecimento na mulher é feio, porque as mulheres, com o passar do tempo, adquirem poder, e porque os elos entre as gerações de mulheres devem ser sempre rompidos. As mulheres mais velhas temem as mais jovens, e as jovens temem envelhecer e as mais velhas. E o mito da beleza mutila o curso da vida de todos e de todas. E o que é mais instigante, nossa identidade deve ter como base a nossa beleza, de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa, que é exatamente o que você estava falando agora, né, cara? Eu prefiro me submeter do que me vulnerabilizar. Trazendo a nossa autoestima, esse órgão tão sensível e vital, exposto a todos. Então, nosso corpo ele passa a ser público. E os Uhum. julgamentos são públicos. Isso fica muito claro quando uma mulher engravida, né? Aí você tem que Uhum. comer menos. Aí você tá engordando muito. Aí, nossa, tem que passar óleo pra não ter estria. Do nada, alguém põe a mão na sua barriga. Você fala, oi, nem te conheço, meu anjo. A minha barriga não é pública porque tem um bebê aqui dentro, né? Uhum. E depois a maternidade também é pública. Ah, faça assim, faça assim. O bebê tá com frio, tá com calor. Às vezes a pessoa não tem um bebê e tá ali palpitando, né? Então, dentro desse contexto, na hora que você falou, lembrei na hora desse trecho aqui, falei, acho que é a melhor oportunidade agora de costurar aqui. Total. A Bia falou, já vi gente, eu aproveito o seu break da água para entrar no comentário. Pobres adultos. Ela vai beber água, eu vou ler o comentário aqui rapidão. Ai, que dó, gente, de ação. A Bia falou, já vi gente usando como desculpa que hoje em dia até homem se depila e daí eu penso que o homem ainda tem opção. Meu, tem muito esse lance, tipo, também já ouvi gente falando, ah, mas agora a pressão estética também está recaindo sobre os homens. Mano, médio, né? É o Médio. homem Que os sendo caras, homem. eles. É, mano, mesmo que o cara fale assim, não vou fazer nada, velho. Que é a maioria dos caras, na verdade, né? Eles falam, não vou fazer nada, vou fazer sobrancelha, vou me depilar, às vezes não, nem se lava direito, né? Vamos combinar. Sim, É, teve que ter uma campanha para os caras lavarem o próprio pênis, gente. Desculpa, eu sei que aham. tá cedo para falar pênis na live, mas aí quer Mas comparar. enfim. Mas Nossa, os homens, eles não são impedidos de nada por não, sei lá, se depilarem ou cortarem o cabelo direito, assim, sabe? As pessoas não vão olhar na rua julgando, as pessoas não vão se questionar da capacidade deles, porque se você vai trabalhar, por exemplo, isso era uma coisa que minha mãe, assim,
eu fiquei sabendo, né, com a minha mãe, porque ela trabalhava nesse universo corporativo. Eu nunca estive nesse universo, mas ela trabalhava, então eu vi a preocupação dela em ter roupas para Uhum. ir trabalhar. Ela tinha que gastar dinheiro comprando roupas bonitas, porque ela tinha que ir arrumada para o trabalho, ela tinha que passar uma maquiagem, ela tinha que, né, ter uma aparência ali ok, né? E, e quando a mulher não tem, as pessoas chegam a duvidar da capacidade dela de fazer alguma coisa. Tipo, meu, se tu não consegue nem cuidar da sua aparência, tu vai ser capaz de dar conta desse trabalho, sabe? É, a Naomi chama isso no livro de qualificação de beleza profissional. As mulheres muito bonitas, elas são mais remuneradas. Porém, se elas forem decaindo, digamos assim, nessa escala lunática de beleza que não existe, vamos, né? Mano, olha que louco, é um grupo de convicções, né? Que vira um negócio material, é muito louco isso. Se ela vai decaindo nessa escala, ela vai sendo cada vez mais mal remunerada, né? E aí eu lembro bastante daquela moça, acho que é Susan Boyle, né? Susan Que, can Boyle? que cantava pra caramba. Ela fez algum tipo Ídolos, algum programa assim. Ela Hum. cantava muito e ela é totalmente fora do padrão de beleza. Ah, eu sei quem é. E na época ela tipo viralizou como se ela fosse quase que uma aberração. Tipo, nossa, como pode, né? Uma pessoa assim com essa voz, sabe? Bizarro, bizarro demais, né? Uma coisa bem também capacitista, né? Que se vê, tipo, Capacitista. ai, você tem talento apesar de ser bonita, ou você é bonita apesar de ter uma característica X ou Y. Tipo, É. E acho que a questão dos homens, que eu acho que é muito importante a gente pautar essa discussão. No livro também, a Naomi coloca que o mito da beleza vai chegar aos homens. Fato. Porque o mito, ele, além de misógino, ele é capitalista. Então dá muito dinheiro pra gente deixar só metade da população lunática. Então a gente tem que deixar todo mundo, né? tudo. E aí, o que acontece, eu acho aqui, que a gente precisa cuidar, né? É que existem todas as questões de questionamento, né, da mulher, que é muito mais voltado para esse mito, inclusive porque performar beleza não é para a mulher, né, é para o homem. Então, quanto mais ela performa uma beleza, mais ela tem um bom partido, ou sei lá o quê, dessas coisas escrotas que a gente escuta falar desde o tempo da carochinha, né? Então, assim, a gente precisa lembrar de duas coisas, né? Primeiro, não é legal que os homens estejam nessa, entende? Então, assim, não é que a gente quer que eles fiquem mal como a gente, sacou? E aí tá a grande questão feminista. Quando a gente fala feminismo, as pessoas acham que a gente odeia os homens. A gente odeia, mas não é só isso, brincadeira. Alguns. Mas, Alguns. mas assim, né? É, é, a gente não quer que os homens caiam nessa. Você deseja isso para um homem? Eu não desejo. Você Obviamente deseja? não. Eu Não, não eu quero que os vou, caras vou caiam começar com nessa. o discurso. Eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho namorado. Você acha que eu quero isso pra eles? Tenho filho homem. Quase uma pessoa. Eu até conheço um homem, eu até Eu tenho até amigo sou amiga de um homem, que é isso? amigo mesmo, assim, amiga mesmo, sem intenção sexual. Então, né, aí a gente não quer essa regressão, a gente quer a nossa liberdade, então a gente não quer que outras pessoas sejam presas. Isso é muito contrassenso. A É uma gente quer liberdade, mesmo assim, para ambos os sexos. A gente não quer pra gente, a gente não quer pra isso, eles. A isso. gente não quer pra ninguém, a gente só quer que as pessoas fiquem de boinha, vivendo a vida delas. Viver na vida delas, cara. E assim, acho muito penoso também submeter um cara a ser metrosexual, ou o que quer que seja, ou falar que tem algo de errado com a barriga do cara, com o nariz do cara. Eu não quero isso pra ele, porque eu não quero isso pra mim, entende? Então, são ali, né, princípios de humanidade. Né? Não é Sim. porque a gente está toda ferrada, encalacrada e zoada que a gente deseja explorar. Então, a partir de hoje, todo mundo ganhando 30% a menos, hein, galera? Não é só mulher, não. Homem Até também. porque, Não, até porque o sofrimento deles não faz a gente melhorar. Um exato. E homem ser também não tem essa obrigado a se reparação depilar. histórica. Não Aham. existe essa reparação histórica, né, cara?
E outra que a gente tem que entender que muitas vezes a gente fala de núcleos familiares, não só de indivíduos, né? Então, por exemplo, Uhum, se a mulher ganhasse a mesma coisa que o homem, o núcleo familiar, e aí, assim, independente do tamanho do núcleo, né? Não tô falando só de casais, tô falando às vezes de você ser filho de uma mulher, né? Às vezes pode acontecer, né? uhum. Quando você tem o núcleo familiar ali, a mulher ganhar o mesmo que o homem daria 30% a mais de renda para a família. Isso não é bom? E aí vem Exatamente. trazendo isso de que feminista odeia homem, que não sei o quê. Gente, a gente não tá nem aí pro homem. A gente tá aí pro que a gente precisa melhorar pra gente, politicamente, Uhum. ideologicamente, dentro das nossas convicções e crenças, né? E que isso fique muito bem claro. Em nenhum momento histórico, houve uma onda feminista. Nunca aconteceu. Eu morri? Vocês me ouviram? Você fez uma cara de ué. Eu ouvi, eu ouvi, mas chegou atrasado. Eu tava assim. Ah, o quê? A gente não tem nenhum histórico da jornada feminista uma data de repúdio ao homem. A gente nunca teve Uhum, isso. A gente sempre teve datas de eu também quero votar, eu também quero ganhar dinheiro, eu também quero condições dignas de trabalho. E como é que uhum. isso pode ser odiar homens, né? Então, olha a distorção desse nosso discurso. É de novo a mulher falando e não sendo levada a sério pelo que ela diz, mas pelo que a sociedade espera que ela performe. E nós não Uhum. temos esse ódio. Ah, temos sim, vai. Meu, eu tenho um pouco assim, mas não é com indivíduos. Isso que as pessoas têm que entender. Mano, não é sobre você, entendeu? Não é sobre você. Não tô te atacando pessoalmente, eu não te acho um lixo porque Nem você é te homem, conheço, simplesmente. Nem te conheço, meu meu amigo. Tu anjo. se acha demais. Entendeu? A autoestima do homem tem que ser estudada, porque às vezes ele acha que tudo é sobre ele, não é. Meu bem, se a carapuça não serviu, pode ficar tranquilinho. Entendeu? Eu gosto de você. Não Sou precisa justificar. heterossexual, entendeu? Também namoro homens. Tenho amigos homens. Tenho um pai. Aquelas... Não quero isso pro meu filho, porque eu posso ter um filho homem. Deixa eu ler uns comments aqui. A gravidez é a maior época de falta de limite que já vivi. Uma neura com a barriga com estria na gravidez. Nunca estive grávida, mas eu imagino que deve ser uma época bem intensa, porque quando você é mãe, parece que, tipo, você não pode mais ser você, sabe? É, Você tem que ser a maternidade. A partir do momento que você ficou grávida, é ali, tu é pública, vocês é. podem dar opinião, podem passar a mão na tua barriga, pode comentar sobre o seu corpo, e ainda por cima você vai ter que se doar 100% para o seu filho. Esses dias uma amiga minha, só um comentário rápido, ela veio desabafar comigo dizendo meu, ela não sabia mais quem ela era, porque ela tem filhos e, tipo, ela falou simplesmente, eu não sei mais quem eu sou se não for a mãe. Quem sou eu além de mãe? O que eu Isso gosto? porque os caras não performam ser o pai. Em Uhum, 90% das vezes. Pode ser que sua amiga seja uma exceção, não vamos aqui fazer ela divorciar. Pode ser. Mas se o cara fosse pai, ela poderia ser mãe e ela. E o cara poderia ser pai e ele. Aí o que acontece? O cara só leva o título de pai e continua sendo ele, o que ele sempre foi. E aí a mulher é uhum. só mãe, porque alguém tem que fazer a parte do pai, né? Mas Então, será? Porque, por exemplo, meus pais foram sempre presentes. Meu pai foi presente na minha vida, uhum, sim. De uma forma como um pai deve ser, ao meu ver. Mas ainda assim, eu vejo assim muito na minha mãe essa posição mais de mãe do que, tipo, individual, sabe? Durante muito tempo uhum. da vida dela, eu acredito que hoje isso tenha mudado. Mas ainda que o pai seja presente, existe essa instituição da maternidade muito forte. Que é E tipo, aí, você não é outra coisa mais. Quando você é mãe. Ponto final. Tipo. E aí, cara, eu acho que a gente tem que ver também uma questão assim. Por mais que existam pais muito sensacionais, eles não performam como as mães. É muito raro. Pode ser que seu pai seja uma puta exceção, mas, por exemplo, quem foi que ajudou a arrancar o primeiro dente?
Quem ia na reunião de escola? Quem que assinava a rematrícula? Quem que sabia que estava faltando roupa? Quem que sabia trocar a fralda? Quem que sabia fazer a mochilinha de sair? Sem perguntar nada para Exatamente. ninguém, né? Tem Porque às vezes muitas coisas, né? o cara até faz, mas ele fica perguntando: o que que eu ponho aqui? O que que faz aqui? Como é que tira? Como é que faz? E assim, não é que ele pergunta, aprende e para. Não, é para sempre. É você vira um checklist do cara Tem que ali. comprar no mercado. Ela não Muitas sabe nem vezes, o número de roupa da criança, é, não sabe nem nem a o que ela idade. gosta. Muitas Eu, vezes, eu mesmo o falo pai muito de. presente é ausente, assim, por cultura, não é culpa do cara, mas a cultura incentiva isso, né? E eu falo muito, tipo, por que que a gente idolatra tanto a mãe, assim, fala, pô, minha mãe é, pô, minha mãe, tá ligado? Tipo, pai é pai, mas mãe, aquilo ali. Amor só Porque, de mãe. tipo, porque, mano, a mãe, tipo, sabe o que tu gosta, a mãe, tipo, é aquela que vai te fazer um bolo do nada, ela surge com um bolo assim, e aí que é um bolo? Obviamente, tá ligado? Que eu vou gostar, mas da minha mãe. Claro, Não poxa. tô falando eu individualmente, né? Eu tô falando no geral, assim. Sim, sim. Deixa eu terminar de ler aqui os comentários, senão a gente nunca vai acabar com isso. Minha mãe tem um problema, minha mãe tem um problema muito grande com a idade dela e ela no momento se submete a comer banana que ela odeia, só pra passar no rosto e ficar com a pele firme. Isso é tão louco. Caralho, é louco mesmo. É, Eu, como homem que pinta as unhas, os olhos, faço o cabelo, as pressões existem, mas são muito mais brandas. Total. Que você não é uma coisa que você é obrigado a fazer, você faz porque você quer, né? Existe essa pressão estética, a gente não tá dizendo que não também. Às vezes, se vocês estiverem pensando isso, não é isso que eu tô dizendo. Existe pressão estética nos homens, mas assim, como você falou, são mais brandas, né? É aquela coisa da aula da Thalita, a pressão na vida da mulher. Sim, a carga mental, né? Que as uhum. mulheres têm, a gente comentou isso na aula da Thalita. Aliás, para quem não viu, tá no YouTube, é só procurar Sarau da Massa lá, que vai estar a aula lá que a gente fez sobre o Dia da Mulher, como que surgiu, e rolou um debate bem legal também depois. E a gente falou sobre essa carga mental, né, sobre, tipo, o trabalho doméstico, principalmente. Não é só sobre você ir lá e fazer, tem todo um planejamento, um processo, assim, são coisas Uhum. que você tem que ter em mente antes de executar. Se você Uhum. vai fazer uma comida, teve todo um processo antes. Teve um processo de Sim. tipo, pô, o que que eu vou fazer hoje? Ah, vou fazer X. Ah, pô, mas eu já fiz X ontem, né? Vai ficar repetitivo. Não, vou fazer Y. Aí já tem o outro processo de ter que ir no mercado comprar os negócios. Aí tem outro Somado ao processo mito da de. beleza, né? Ainda é tipo, ai, tem que ser fit, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser Uhum, proteico, né? Low carb. uhum. Tem que pensar se vai ter comida para amanhã já. Tipo, porque hoje ainda tá rolando, mas já tem que pensar amanhã, entendeu? Então, assim, Sim, uma botar o coisa feijão de molho. infinita. O bagulho é 2 dias antes de cozinhar, gente. Uhum, E, total. e essa pressão, ela é muito ingrata, né? Ela é muito não vista. E quando o cara tenta se colocar dentro também da casa dele, assim, ele não faz isso sozinho, ele fica te perguntando. É como se ele não conseguisse pensar, e é muito louco isso, porque assim, dentro das grandes organizações, os homens são planejadores. Uhum. Eles são planejadores, eles não são só executores. E como é que dentro de casa o cara não consegue planejar? Ele não É, consegue porque espera que alguém performe por ele. uhum. Porque ele não acha digno, Aí, né, aquele serviço. eu acho que entra outra questão também, que é a questão que eu quero entrar já faz uma meia hora no mínimo, mas Cala a boca, Letícia. tô zoando, Lê, brincadeira. Mas que assim, às vezes a gente também não se permite deixar com que o outro aprenda por si só. Quantas vezes eu vi, por exemplo, pessoas que estavam cuidando na casa. Minha avó faz muito isso. Tipo, meu avô vai fazer alguma coisa e ela, tipo, ah, deixa isso aí, deixa que eu faço, porque você tá fazendo errado. Entendeu? Às vezes vai ser difícil, porque o cara não vai fazer do jeito que você quer.
Mas às vezes é necessário que você deixe, entendeu? Deixa, você não precisa carregar esse fardo. Você Né? não precisa ficar assumindo esse papel toda hora. Deixa também rolar, sabe? Eu acho que com a beleza é a mesma coisa. Tipo, às vezes você só precisa se permitir não se preocupar. Porque às vezes você pensa demais sobre uma questão e às vezes é só sobre não fazer. E isso vai acabar se tornando natural e você vai ver que você se acostuma, eu acho, e você permite com que o outro tenha um olhar diferente sobre a questão. Se você, por exemplo, passa maquiagem todo dia para você é um bagulho muito necessário, assim, porque você acha que as outras pessoas vão te achar feias. Óbvio que quando você decidir parar de usar maquiagem, as outras pessoas vão ter esse estranhamento e às vezes vão fazer comentários ruins sobre a sua aparência. Mas também, às vezes, é sobre você deixar rolar, sabe? E você vai se acostumar, ou os outros vão simplesmente começar a te ver de uma forma diferente, sei lá, o que que você acha sobre isso? Cara, eu acho que são convicções muito enraizadas, assim, que pra gente desconstruir é muito mais. É também deixar rolar, mas é muito mais do que isso, porque historicamente, porque eu sou velha, eu escrevi história com N nesse contexto. Historicamente, a gente é a maior responsável. É como dizer para os caras hoje assim: sua mulher vai ganhar mais que você e vai sustentar o lar, fique confortável com isso. Né? A maioria dos caras não ficam confortável com isso. Isso gera uns estresses gigantescos no casamento. É escroto, é escroto. Mas porque a gente criou um padrão muito zoado de família que deve seguir uma certa norma. Se a família não segue a norma, ela é errada. E esse padrão, ele é sempre, sempre, sempre apoiado, tanto por Estado quanto por religião. Então é o capitalismo e a igreja ali falando sempre para você seguir esse padrão. O que a gente precisa entender, eu acho, para quebrar isso, é como que foi constituído o papel, a família, sacou? Por que que Uhum, mulheres limpam? Por que que essa responsabilidade veio parar aqui? Bom, porque é um trabalho não remunerado, é um trabalho que o Estado não quer remunerar para você fazer, para o seu marido ter mais disposição só para trabalhar para o Estado. Né? Então, assim, uhum, é muito difícil, eu vejo muito assim, eu lembro, eu sou dos anos 90, cara, e eu escutava coisas do tipo assim, ai, você é muito relaxada. Nossa, quando você se casar, coitado do seu marido. Como se eu fosse obrigada. E aí, cara, isso é desde cedo, né? Quando a gente fala também de educação de gênero, de não dar panelinha pra criança, de não dar boneca, ou então de dar panelinha e boneca pra todo mundo, a gente também tá trazendo essas questões, né? As convicções, elas são muito enraizadas. Então, a gente teria que fazer um processo mental de desconstrução muito intenso para chegar nesse lugar. E é um bloquinho por dia, é um dia de cada vez, sabe? Porque é muito difícil, principalmente se essa mulher ela não tem acesso a essas informações que a gente está trazendo, é muito difícil ela se desvincular, ela vê aquilo como uma ofensa, ela vê aquele cara fazendo o trabalho dela como se ela não fizesse direito, entendeu? Como se fosse uma uhum, responsabilidade que ela não está dando conta de fazer. Então eu acho uhum, que a nossa grande questão para sair desse buraco é a educação de gênero, que foi tão demonizada, né? Porque a educação de gênero virou não sei o que nesse país, né, cara? E a educação de gênero também uhum, fala disso, do quanto as meninas estão lá arrumando a casa, enquanto os meninos estão brincando de bola na rua, né? A diferença que a gente faz quando a gente cria uma menina e um menino. E aí, cara, para você sair da sua infância com uma certa mentalidade, chegar na vida adulta e quebrar isso é um trabalho gigante. É um trabalho que precisa é ser um trabalho feito, né? gigante. Sim. Necessita, por favor, façam, mas é desafiador, é um dia de cada vez. É a mesma parada do pelo que você falou. Cara, é muito difícil eu desconstruir. Cara, o que a gente passa hoje com a beleza, né? Nossas vós, principalmente nossas vós, nossas mães nem tanto, passaram com o cuidado de casa, né? Tinha cartilha nos anos 60 de como você cuidar de casa e do marido e não incomodar e fazer massagem no pé e falar baixo e silenciar Uhum, crianças, tá ligado? Né? Então sim. é uma desconstrução constante. E eu acho que é por isso que as mulheres estão exaustas, né? Porque elas têm que desconstruir
e ao mesmo tempo a realidade não permite que ela experimente a desconstrução, ela é questionada na desconstrução, desencorajada nessa desconstrução. Então, quando a gente fala de pautas feministas, por mais que o nosso sonho fosse que só as mulheres ouvissem e que as mulheres rodassem a baiana, infelizmente a gente precisa trazer os homens para o discurso. Porque esses caras, eles precisam entender a responsabilidade deles também nessas pautas, né? E aí, óbvio, o feminismo é das mulheres, mas eles precisam também desfazer aquilo que eles criaram, porque não foi a mulher que criou o machismo. Eles que lutam também, né? Sim. Tem essa questão estrutural que, assim, eu acho que nós temos que cobrar realmente políticas públicas e, enfim, mas eu acho que tem também a questão individual, porque não dá para você esperar também. Vou esperar a estrutura mudar para, tipo, eu mudar minha própria vida. E assim, Sabe o que é quanto foda? a minha individualidade pode afetar nessa estrutura também. Eu acho que é foda no sentido assim, ó. Eu ouvi o Guga falando, acho que o Guga tava na live, não sei se ele tá ainda. Ontem ele tava fazendo uma live, o Guga também é psicólogo, é um amigo meu. E ele tava falando sobre prevenção ao suicídio nessa live. E aí ele conseguiu colocar em palavras um sentimento que eu tenho há muito tempo, que ele disse assim, né, que a gente psicólogo, a gente trabalha muito o indivíduo, né? A gente trabalha a individualidade das pessoas. E esse contexto atual, político, econômico, sanitário, né? Ele trouxe uma realidade para a gente que é assim, por mais que você trabalhe o indivíduo, ele está inserido num contexto público. Então, muitas vezes, você está empoderando, 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 e lá fora está acontecendo tudo o contrário. É bem parecido com os pais que educam seus filhos de um jeito X, e na escola a criança anda com pessoas que se comportam que esses pais não aprovam, sabe? Então, assim, você está ali fazendo um trabalho, construindo, 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 e essa pessoa vai para o mundo, e o mundo só aqui, destruindo o que você fez, né? Então, existe esses dois níveis e eles se interseccionam, e eu acho que a nossa falha social, e aí eu falo por todos nós com muita arrogância, mas eu acho que a nossa falha social é não olhar para essa intersecção. Porque, cara, a gente está criando pessoas muito empoderadas, mulheres muito empoderadas, dentro do que elas podem, dentro do que é possível, claro, mas olha para a nossa geração, né? Você é um pouco mais nova que eu. A galera, ai, tô me achando. A galera da sua geração, o que eles estão fazendo? Não, girls power, tá ligado? Vai lavar sua casa, vai se lascar. Nossa, se continuar assim, eu nem vou casar, entendeu? Ter filho acabou na minha geração já, tipo, é muito coragem ter filho. Quem nasceu nos anos 90 já não tá querendo, né? E a gente tá fazendo isso com as meninas. Mas os meninos não estão acompanhando, homens não estão acompanhando. Eles estão sendo criados da mesma forma que os pais, os avós, de anos e anos. Então, como Aí eu surge o causo. incel. Cara, é uma esquizofrenia social, né? Porque as mulheres estão vivendo uma realidade e os caras estão vivendo outra realidade, e a gente quer que esses indivíduos, dentro, lógico, né? A gente está sempre trazendo aqui um exemplo heterossexual, porque fica mais fácil da gente dar esse contraste, né? Mas a gente quer que esses indivíduos se relacionem. É fadado ao fracasso, né? Então, enquanto a gente não desenvolver essa intersecção social, e é por isso que espaços como o do Sarau da Massa é muito importante, é por isso que trabalhos como eu tento promover na síntese são importantes, porque a gente precisa trazer essa discussão como política, como social. A gente precisa votar em mulheres, a gente precisa ter mulheres nos representando em lugares de poder, para a gente conseguir trazer essa discussão de uma forma abrangente, né? Porque senão a gente vai sempre estar nadando contra a maré, sabe? E o mar também precisa estar a nosso favor em algum momento, sacou? Porque senão a gente fica exausta, né? Então, lógico, o individual é o primeiro passo, né? É você olhar para você e falar, cara, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero me desconstruir, eu não quero mais passar por essas coisas, vou começar por mim.
Mas a gente trabalhar para o social também é muito importante. A gente vê que a igreja faz isso muito bem, né, cara? Agora na pandemia não, mas quando as coisas não estavam assim, qualquer praça que você vai, tem um cara pregando a Bíblia ali. E aí esse cara, ele tá fazendo isso de uma forma voluntária, e ele tá lá pregando o ideal dele, pregando o ideal dele. E a Uhum. gente, e aí eu não tô fazendo um contrassenso, você pode ser religioso e social, né, nada a ver, mas assim, é um exemplo a ser seguido quando a gente quer uma revolução social. Onde a gente estava, né? Onde a gente está? Quais espaços a gente está ocupando? Como a gente está fazendo essa ocupação? A gente está sendo acessível, né? Então a gente está ocupando só um espaço que pessoas privilegiadas podem frequentar. A gente está trazendo esse espaço gratuito. A gente está levando para onde a gente quer que chegue também, né? Então existe muito forte esse cuidado social que a gente também tem que ter e lutar, inclusive, para ter. Porque hoje o nosso cuidado social é um monte de mulher individualmente se fortalecendo e tentando erguer a outra. Mas que amanhã a gente possa estar em lugares de poder que a gente erga muitas mulheres ao mesmo tempo, sabe? Que esse trabalho seja muito escalonado. Assim. É meu sonho, pelo Uhum. menos. Espero que assim seja. É, a Viviane falou: olha, dentro da escola já estamos Ai, peraí, trabalhando deu uma essa travadinha questão pra de. mim. Oi, tá me ouvindo? Aí, agora eu tô. Agora eu A tô. Viviane falou: olha, dentro das escolas já estamos trabalhando essa questão de gênero, o que me deixa muito feliz. Ai, finalmente, né, Vivi? Finalmente. Lê, eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que eu já vou encerrar a live também, que eu vou ter outros compromissos hoje. Não, senão a gente fica até amanhã, filha. Encerra esse trem aí. Alguém tá Não, com mas você fome? com certeza. Ah, eu tô. Na moral, meu compromisso é comer. Não queria falar nada, não. Quem nunca? Possamos que possamos. É. Mas com certeza você vai voltar outras vezes, porque eu vou te chamar e você vai ser obrigada, porque, né? Adoro. Enfim. E a minha pergunta é, como psicóloga, assim, né? Você acha que existe um limite, assim, um limite não é a pergunta. Você acha que como a gente pode definir o limiar entre o autocuidado e essa entrega à pressão estética, essa autoescravização muitas vezes e essa entrega à pressão estética? Cara, tem um vídeo no Instagram da Síntese que é sobre autoestima feminina, num evento que a gente fez de empoderamento feminino há uns meses atrás. Tem que dar uma roladinha lá no feed pra achar, mas vale a pena. A nossa autoestima, ela é construída por 5 pilares. Um deles é o nosso corpo. Dentro do pilar nosso corpo, a gente fala mais de saúde do que de estética. Então, o que é você ter uma boa autoestima corporal? É você se exercitar, é você fazer seus exames de rotina, é você se alimentar bem e o que você acha esteticamente do seu corpo. A grande questão da autoestima, né, que a gente vê aqui, é que a gente constrói, consolida a nossa autoestima desde que a gente nasce até o final da nossa adolescência, né? E, cara, quem tem menos de 30 anos aqui, sinto dizer, sua adolescência acabou ali no 24 anos. 24 anos, acabou a adolescência sua, né? E aí, depois desse tempo, a gente começa a ter um senso crítico. A gente começa a não aceitar tudo que as pessoas falam, né? Porque a gente começa a ter uma visão de quem a gente é. Porque antes disso, a gente não se conhece tanto assim. E muitas vezes, depois disso, a gente continua refém dos feedbacks das pessoas. Mas a ideia é que quando você seja adulto, você pare de ser refém de feedbacks das pessoas. Que você já tem senso crítico para analisar. Isto serve para mim, isto não serve para mim. E aí você faz essa análise. Então eu acho que o que a gente podia fazer para entender esse limiar é se conheça. Vai lá, se olha no espelho
veja tudo que você gosta e não gosta. E aí você vai fazer uma lista assim. Não gosto disso. Beleza. Por que eu não gosto disso? Ah, eu não gosto do meu nariz porque ele é muito gordinho, né? O meu nariz é redondinho. Opa, mas quem falou que não pode ter um nariz redondinho? Ah, então, porque o nariz da Anitta, não, pé, tá errado, você tá já dentro de um feedback. Ah, porque sempre me falaram que meu nariz tá errado, começa de novo. A ideia é desconstruir as convicções que fizeram acerca do seu corpo por você até então. Que você possa analisar o seu corpo verdadeiramente. Parece uma coisa muito louca, mas assim, quantas vezes a gente realmente se olhou no espelho, não para se produzir, mas só para admirar, para falar, nossa, isso aqui tá bom, né? Nossa, isso aqui, né? Então a ideia é que você, a partir dessa autoobservação, entenda e compreenda o que você gosta em você, por que você gosta em você, se foi alguém que disse que você tinha que fazer, e esse alguém pode ser pessoas importantes, pode ser sociedade, pode ser a revista, pode ser a novela, ou você não quer mais, assim, tipo, a minha mãe, a minha mãe é uma pessoa bem jovem, assim, para a idade dela, né? Então você olha assim e fala, bem apessoada, como diz o mito da beleza. E ela sempre pintava o cabelo, né? Então ela pintava o cabelo de preto. Ela tem o cabelo da cor do meu, mas ela pintava meio que mais escuro, um castanho mais escuro. E aí, em determinado momento, ficou muito difícil pintar de preto, porque os fios brancos nasciam muitos mais rápido, e aí ela começou a ser loira, porque era mais fácil colorir do que pintar. E aí ela ficou loira, e assim, nunca foi uma escolha da minha mãe ser loira. Ela nunca olhou no espelho e falou, eu ficaria bem loira. Nunca. Ela só fez isso para disfarçar os fios brancos. E aí, dentro de uma conversa, a gente falou, né? Uma vez a gente estava conversando, eu falei, mãe, vamos assumir, né? Por que você não fica grisalha, então, né? Tipo, deixa rolar essa transição e tudo mais. E ela fez a transição. Hoje ela tem o cabelo grisalho, que é uma contravenção, né? Porque agora que isso tá entrando na moda, ela já fez isso tem uns anos atrás. E aí ela ouvia, nossa, mas aí você vai envelhecer. Nossa, mas era tão bonito o seu cabelo do outro jeito. Nossa, mas não sei o quê. E ela falou, cara, eu não quero mais pintar o cabelo, não tenho saco pra isso, não quero, Deus me livre, eu não quero mais. Olha que potência, né? Olha que potencial de autoconhecimento. Eu olhei o meu cabelo e eu falei, tá tudo bem ter o cabelo grisalho. A mim não incomoda. Então, por que eu estou enchendo meu corpo de química, perdendo tempo em salão, tendo que cheirar aquele cheiro horroroso que tinha de cabelo pede pra cacete, né? Para os outros falarem, nossa, como você está jovem. Não, não quero. Então eu acho que é esse o momento, assim, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar, e mesmo que a gente decidir uma coisa socialmente não aceita, nessa sociedade escrota e excludente que ela é, que a gente pague, que a gente fale, não, eu vou subverter. Eu vou colapsar o sistema, eu vou ser o que eu quero ser. E o mais louco é que ela acabou inspirando outras pessoas. Então, outras pessoas falam, ai, que coragem, vou fazer isso também, né? E aí a gente vai se libertando dessa forma. Mas a forma de fazer isso é autoconhecimento, é você se olhar de verdade e não se olhar procurando o que você precisa mudar, né? Tipo, a gente olha falando, ai, preciso corrigir essa olheira aqui, ó. Não, caramba, olha pra você, né? E aí saia desse sistema de feedback. Não é fácil, cara. Não é fácil, é tenso. Gente, a Isadora quer comer. É muito difícil, mano. É muito difícil. Você vai ficar meio esquizofrênica. Você vai, né? E a esquizofrênica, entenda, eu não tô falando da doença, né? Estou falando dessa quebra da personalidade, né? De ter duas pessoas, assim, duas personalidades, né? Você vai ficar nesse movimento de, nossa, será que eu faço? Não, não vou fazer. Ah, mas e se eu fizer? Ah, vão falar isso. Ah, mas eu não posso ligar porque vão falar. E você vai ficar nessa autodiscussão até você conseguir encontrar ali o seu eixo. Mas vai ser você com você, não com opiniões alheias. Que a gente possa se blindar das opiniões alheias, né, inclusive. Porque, gente,
se blindem das opiniões alheias. Vocês querem uma dica? Façam isso logo. Certo? Mas lembrando, né, que depende da estrutura, então bora aí Sim. continuar conversando, gente. Obrigada a todo mundo que colou, que sempre está colando, a Bia sempre está colando, a Daphne, a Paloma, valeu, gente. Colhem mais vezes também, vai ter mais programação ainda do Dia da Mulher e não, esse tipo de assunto não vai se limitar só ao mês de março, né? A gente vai continuar um ano inteiro, mas vamos trazer outras pautas, outras questões também que não estejam ligadas só ao feminismo. Mas, enfim, é isso. A live vai ficar salva e continua acompanhando a gente aí. Segue a Letícia no Instagram dela, Síntese arroba BH. síntese_dho. E é isso. Valeu as manas, valeu aos manos também. E é isso, gente. Parabéns às duas, Gente, muito obrigada por obrigada. isso, a galera Muito, agradecendo. muito, muito, muito obrigada. Foi lindo. Adorei lavar a alma. Quando eu falo desses conteúdos, eu lavo a alma. Assim, é mais pra mim do que pra vocês. Mas eu não conto pra fazer a fina. Mas a verdade é essa. É Isa, total, obrigada total. pelo convite. Você sabe que, né, você mora no meu coração, que eu aceitei de muito bom grado, assim. Você é incrível, incrível. Uma das pessoas que eu tive a sorte de conhecer aí nos caminhos da vida. Gostaria de agradecer a galera da Síntese Lir, que teve aqui. Eu vi que o Guga teve também, a Thaísa participou, a Maitê também, a Vivi. Obrigada, galera aí que nos escutaram aqui e compartilharam com a gente desse momento. Obrigada, Isa. Valeu, Sarau da Obrigada, eu que Massa. agradeço. E vamos, Beijo. gente, continuar acompanhando aí. Beijo. Tchau.